Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prinzo, trago para você a continuação do nosso estudo de um pedacinho da física, conceitos da física, para que você possa entender como nós vamos chegar no número 5.778. O estudo está sendo lento, justamente porque muitos não têm conhecimento de física, muitos não estudaram, muitos nem sabem que praticam física no seu dia a dia. Hoje eu vou mostrar um pouquinho de como você já pratica física no teu dia a dia, mas nunca percebeu. Mas esses conceitos são importantes para você entender o número que a gente encontrou lá no livro de Shemot, capítulo 20 do livro de Shemot, quando o Eterno se apresenta para todo o povo, dizendo Anohi, Adonai, e chegamos no número 5.778. Vamos então dar continuidade a esse estudo. Eu só quero lembrar que o estudo anterior ele ficou com algumas falhas na gravação, algumas partes ficaram cortadas, não sei, o processo de gravação no computador apresentou alguns erros, então eu refiz a gravação, coloquei, substituí no canal aquela gravação. Então, se você viu a gravação anterior, quiser ver uma gravação atualizada, sem aqueles erros, está disponível no canal, depois você acompanha. Se você não viu ainda, não tem problema nenhum, não é muito diferente, mas é importante que você veja para você entender um pouco melhor os conceitos que nós teremos na sequência do estudo. Então vamos aí a que a gente observou até o estudo passado, que o trabalho é a variação da energia cinética, e essa variação de quando a gente realiza o trabalho, a conversão da energia potencial em energia cinética, uma parte é transferida para o movimento do corpo e a outra parte é transferida entre os corpos, ou seja, é de onde aparece aquele aquecimento que é muitas vezes conhecido como o atrito, como uma força dissipativa e vários outros nomes que você vai observar aí na literatura, mas na verdade não é uma perda de energia, mas é uma transferência de energia. A energia não se perde, a energia não desaparece, ela simplesmente é convertida, e muitas vezes ela é convertida de uma forma que a gente não percebe, com os nossos olhos, com os nossos sentidos, mas ela é transferida entre os corpos. Então, nós vimos aí, que aparece essa energia aqui, transferida entre os corpos, e é essa energia que nós vamos estudar. Por quê? Porque o estudo dessa energia nos corpos, para isso nós vamos estudar novamente a água. Para dar um exemplo para vocês, para que você entenda os conceitos que a gente está buscando passar. Então, os estados da matéria a gente já viu que é sólido, líquido e gasoso, então são uma configuração muito ordenada das moléculas, se torna um sólido, uma organização mais livre, faz com que o sólido se funda num líquido, ou num fluido, muitas vezes nós chamamos de líquido, como a água, como uma cerveja, um refrigerante, um rio, é líquido, mas nós temos aí fluidos, que são que tem essa estrutura mais espalhada, mas ele tem uma viscosidade muito grande, por exemplo, um mel, como um vidro. O vidro é considerado um fluido, porque ele não é um estado sólido nem um líquido, ele é um fluido. E se você perceber, vidraças muito antigas, elas na parte de baixo elas são um pouco mais grossas que de cima. Por quê? Porque com o tempo a própria pressão do vidro vai fazer com que
as moléculas se movam mais para baixo. Então nós temos, por exemplo, o ferro fundido, né, o ferro que é aquecido nas siderúrgicas, ele aparece muitas vezes fluindo como um líquido, mas na verdade ele é tratado como um fluido, né? E quando se separa mais, nós temos aqui essa situação de gasoso. Então essa é a transferência de calor de um estado para o outro que nós vamos estudar. Então nós vamos, para fazer esse estudo, pegar um recipiente, né, para determinar a energia cinética dessas moléculas que aparece na conversão de trabalho, né, na conversão de energia potencial para energia cinética. Nós poderíamos estudar o gelo, né, no estado sólido. Nós pegaríamos aí vários pedaços de gelo, né? Então pegaríamos aí vários pedaços de gelo para colocar dentro desse recipiente. O nosso sistema vai ser restrito aqui a esse volume. Aqui nós estamos falando de uma ampola redonda, né, que é uma representação gráfica em 2 planos. Você vê que o gelo vai deixar muito espaço, ele não vai se acomodar aqui, né, ele não vai se acomodar nesses pedacinhos aqui, vão ter ar. Então não é uma condição boa para a gente estudar, né? Vamos ter dificuldade em determinar todos esses volumes. O líquido é mais fácil, né? O líquido ele ocupa a parte, ele mantém uma superfície horizontal, né? E vai se acomodar aqui a parte inferior do recipiente, mas a parte superior também deixa a desejar. Por quê? Porque nós não temos o líquido aqui, a menos que a gente encha todo o recipiente com a água e ela vai ocupar todo o volume e a gente consegue estudar. Só que existe um inconveniente, né? O gelo, quando você aperta aqui, ele vai quebrar, ele vai amassar e vai chegar aí numa quantidade, e a partir dali você não consegue pressionar mais, aumentar a pressão dentro desse gelo. A mesma coisa a água, né? Se você pressionar um pouquinho aqui, ela vai se tornar um pouquinho menor, mas muito pouco. Então também não é uma condição boa para o nosso estudo. Então vamos pensar aqui no gás, né? Essa situação aqui, o gás vai se espalhar por todo o volume. Lembra que nós falamos que 1 litro de água tem 1,1 litros de gelo e tem dezenas de litros de gás, né? Então o gás ele vai se ocupar aqui, e como a densidade aqui é muito menor, o volume é muito grande, o que a gente faz? A gente pode comprimir esse gás, né? Comprimir o vapor aqui e fazer, né, um estudo da variação do volume com a pressão. Para isso nós vamos estudar não a água, né? Não o gás gasoso, o estado gasoso da água, mas nós vamos pegar um gás como o oxigênio, como nitrogênio, como gás carbônico, enfim, vários gases permitem que a gente estude. O gás hélio é muito bom para esse estudo, que foi o que foi estudado durante aí o desenvolvimento da termodinâmica, né? Uma ciência que ela está na interface aí da física e da química, né? Então nós podemos, num volume conhecido de gás, né, uma ampola de gás, nós podemos estudar uma molécula desse gás. Aí fica fácil, né, porque você sabe a massa, você sabe a posição, você sabe a velocidade, então você sabe tudo sobre essa partícula. E a gente cai no estudo que a gente iniciou algumas semanas atrás. Mas não tem muito interesse em estudar uma partícula. Então vamos pegar várias partículas, né? Vamos pegar aqui 6 partículas. Também é interessante, é fácil estudá-las, mas a gente sabe que um gás, né, quando você coloca dentro de um volume desse, por exemplo, você tem um número muito grande, um número que vai como 10 elevado a 24, e até mais, né? Então esse 10 elevado a 24 significa o número 1 seguido por 24 zeros. Esse é o número de partículas, né? Então como é que a gente vai estudar
cada partícula. É muito difícil a gente atribuir massa de cada uma, a velocidade de cada uma, a posição de cada uma. É muito difícil fazer isso, até porque quando a gente consegue saber a posição e a velocidade de uma, ela já não está mais naquele lugar, ela já vai ter se movimentado para outro lugar. Então nós fazemos um estudo estatístico, ou seja, um grupamento de gás, um grupamento dessas moléculas dentro do gás e medimos a velocidade média das partículas, porque depois de um tempo de equilíbrio, essas partículas vão estar com a mesma velocidade média, todas as moléculas do gás vão estar com a mesma velocidade, exercendo as mesmas pressões. Então fica mais fácil estudar isso como um grupamento, né? Assim como a estatística que a gente utiliza no nosso dia a dia, né? Nós fazer a média de uma população, saber quantos estão votando num determinado candidato. Você não pergunta para todo mundo, você pergunta para um grupo representativo e aí você faz uma média, você faz um estudo estatístico, né? Então a estatística ela se desenvolveu muito no estudo da física, da termodinâmica. Então aí a gente pode fazer um estudo de grandezas macroscópicas, como por exemplo o volume e a pressão, né? O volume e a pressão desse gás dentro desse sistema. Aqui é um sistema fechado, então aqui dentro se conserva a energia como a gente já estudou. Então a gente pode variar a pressão e ver o que é que acontece, a gente pode variar o volume e ver o que é que acontece, a gente pode variar os dois e ver o que acontece. E os físicos e químicos fizeram isso, mas esse estudo surgiu primeiro com os químicos, né, que precisavam, que tinham mais interesse em produzir substâncias, em misturar líquidos, misturar gases, e aí, né, deu um avanço muito grande à ciência. A ciência ela tem essas separações, mas na verdade é a busca do conhecimento, né? Inicialmente não existia física, não existia química, era sempre filosofia natural, né? E aí a filosofia natural, como ela tem muitas áreas de conhecimento, foi subdividindo física. Hoje na física a gente tem dezenas de subdivisões, assim como a medicina, né? Você vê um médico hoje, ele é especialista no olho esquerdo, outro especialista na pálpebra do olho direito, e aí, né? E aí depende, por quê? Porque são muitos estudos relacionados e não dá para se saber de tudo, né? Há um conhecimento geral, mas para se conhecer uma determinada área, se tem que especializar naquela área, e aí vão aparecendo as subdivisões na ciência. Então vamos aí ao estudo da pressão e do volume. A pressão, você sabe que é a variação temporal do momento, ou seja, a força, né, que nós já vimos lá atrás, que essa expressão é a força de cada partícula numa área que ela atinge. Pode ser a área aqui dessa bola de vidro aqui, vamos supor que seja uma bola de vidro, né, esse recipiente que a gente adotou. Podia ter qualquer outra forma que é só para facilitar o desenho, podia ser quadrado, podia ser oval, podia ser triangular, podia ser de qualquer maneira, o gás vai se comportar da mesma maneira. Então, se a gente faz um gráfico como aquele que a gente já viu lá atrás, entre volume e pressão, a gente vai ter um movimento médio dessas moléculas de gás dentro desse volume. Então, aumento pressão, aumento volume, vejo o que é que acontece, vejo o movimento médio, vejo o que eu estou medindo. E aí se observa que para uma determinada pressão, um determinado volume, a gente obtém um valor, e para outro a gente obtém outro valor, e para outro a gente tem outro valor. Esses valores são chamados de temperatura. Então, volume, pressão e temperatura são as grandezas macroscópicas que a gente utiliza para estudar
partículas muito pequenas, moléculas, né, que a gente não tinha como determinar a posição e momento, né, de cada uma, ou seja, a posição e a velocidade de cada uma, mas a gente consegue associar, então, a temperatura àquela sensação de quente e de frio, né? Então, a temperatura não é calor, mas ela é uma medida, uma indicação do calor, como nós veremos. E quando essa temperatura aqui é igual a essa, aqui nós temos uma pressão em volume, aqui uma pressão em volume diferente, aqui uma outra pressão em outro volume diferente, mas você pode ter, né, nessa curva a mesma temperatura. Então, uma combinação de pressão e volume diferente dá a mesma temperatura. Essa curva nós chamamos de isoterma. Você pode manter a pressão constante e variar a temperatura, você vai ter uma curva da variação de volume. Você pode ter o volume e a temperatura e variar e verificar a variação de pressão. Então, não vamos entrar nesses detalhes todos, eu só quero trazer para você o conceito de calor e temperatura. Certamente você pode achar que isso aqui é muito complicado, você que nunca estudou isso vai achar, poxa, mas isso é muito complicado, isso eu não vou entender tão fácil, isso aí eu não vou guardar, isso, mas não precisa guardar, né? Isso só precisa entender o conceito, mas você já passou por isso no teu dia a dia, você nunca viu uma ampola de gás, nunca mediu o volume dela, nunca mediu a pressão, nem a temperatura, mas você já passou por uma situação física no teu dia a dia que certamente você vai lembrar. Por exemplo, essa aqui, né? Essa aqui certamente você já passou por isso, né? Uma festa de aniversário de criança, uma coisa muito alegre, muito feliz. Todos temos lembranças muito boas, né? Das festas dos nossos filhos, netos, né? Que mostra aí o desenvolvimento da criança, mostra aí a alegria de todos que estão comemorando essa existência, essa criança que vai fazer com que o mundo seja melhor amanhã. E nós podemos tirar daqui conceitos de física, né, que você talvez já tenha percebido, tenha chegado à conclusão que um físico chegou estudando o gás de hélio, mas você não sabia que também era um físico no teu dia a dia. Então, para ilustrar aqui, eu peguei um salão, né, um salão qualquer de festa, com mesas, cadeiras, enfeites, e nós temos aqui nesse salão um espaço onde vai ser realizada a festa, as crianças vão se encontrar, vai tocar música, vai ter pessoas aqui ajudando a animar a festa. Nós temos aqui uma porta, né, uma porta que dá para um pátio externo. Esse pátio externo as crianças podem brincar, só que no momento dessa festa a porta está fechada, porque chove lá fora e as crianças não vão poder brincar na chuva, né? Então elas vão ter que ficar restritas a esse espaço aqui. E aí, né, aí algumas crianças já chegaram na festa, aí chegou o aniversariante, todo mundo fica feliz, todo mundo fica contente, vão brincar, né? Hoje é dia de festa. Mas, para facilitar o nosso entendimento, eu vou fazer um desenho mais tosco, né? Um desenho que vai representar aqui uma visão, né, de um plano da festa. Nós temos ali um volume da festa, né? A largura da parede, do espaço, o comprimento do espaço e a altura, que é a altura do salão. Isso nos dá o que? Isso nos dá o volume. Então chegaram essas 4 crianças aqui, né? E esse pátio lá fora, como eu disse, está impedido porque está chovendo. E nós temos então esse volume bem definido, a largura vezes a altura e vezes o comprimento. Então esse é o volume, mas as crianças não voam, então elas só vão ficar nesse plano. Então o nosso volume vai ser o plano, não o espaço todo. E aí, com o tempo, aparece um monte de crianças. Então, chegam todos os convidados ali, aquela criançada toda, né? Aquela criançada toda entra na festa, aquela gritaria, né? Aquelas crianças começam a correr, brincar. E também tem uns adultos aqui que aparecem na festa, né? Os adultos aqui, um avô, um tio, uma tia, uma mãe, né?
Aí uma mãe fala para outra assim, meu filho é muito tímido, ele, poxa, não vai se enturmar tão fácil, aqui não tem muitos amiguinhos dele, só tem um ou dois. A outra fala, não, meu filho se anima em qualquer lugar, rapidinho ele faz amizade, rapidinho ele se enturma, né? Então, você vê que existe, cada criança tem uma particularidade. E aí, para homogeneizar isso, para que todos fiquem à vontade, todos se divirtam, tem uma animação, né, uma banda aqui, um grupo de pessoas que faz animação, que coloca as crianças para correr, para brincar, para animar a festa. Então essas crianças correndo aqui dentro, essas crianças vão fazer o quê? Que a pressão aumente. O que a pressão aumenta? Você começa a ver que as crianças começam a esbarrar na mesa, derruba ali um copo, derruba um enfeite, derruba uma mesa, uma cadeira, se esbarra um no outro, esbarra num adulto, né? Existem várias situações aqui que essas crianças correndo fazem com que a gente perceba que há um aumento de colisões, né? A pressão é justamente isso, a colisão e uma determinada área, força sobre a área, a pressão, e aqui a força é a criança se mexendo. Então nós dizemos que há uma temperatura aumentando dentro do salão, o salão fica mais quente, né? Digamos assim, então a gritaria aumenta. E aí aquele vizinho que não foi convidado, aquele vizinho lá do primeiro andar, que só ouve a barulheira, ou então que está próximo ali do salão, ele encosta ali no salão e ele ouve aquela agitação, aquela música, a gritaria das crianças, mas ele não é aquele vizinho chato não que vai reclamar do barulho, ele vai ficar animado da mesma maneira, né? Ele vai ficar na mesma temperatura que está lá dentro, ele começa a dançar, começa a brincar, começa a ficar feliz igualzinho as crianças que estão lá dentro, né? E aí a gente percebe o quê? Né? A gente percebe que em um determinado momento um adulto não aguenta aquela gritaria, não aguenta aquele sufoco, não aguenta aquele corre-corre de criança, e ele pega e sai da sala. Dali a pouco o outro sai da sala. O outro também não aguenta, é muita gritaria, a música está alta, a música está incomodando. Você vê que a pressão aumentou, né? Você vê que a pressão aqui era uma, a pressão era uma, né? Era uma pressãozinha aqui, uma temperatura aqui, mas aqui a pressão já está maior, a gritaria está maior, a criançada já está muito agitada, né? Então as pessoas vão saindo aqui da sala de festa, do salão de festa, e vão saindo lá uma saleta onde vão ficar longe do barulho, da gritaria, do corre-corre, né? Então você certamente já passou por alguma festa desse tipo, já observou como isso acontece, já observou que muitas vezes o barulho incomoda demais, alguns saem, alguns vão, já que não pode ir lá para fora, vão lá para dentro de uma salinha, né? Você percebe que a animação está muito grande, que há muita gritaria, muito corre-corre, muito esbarra, muita mesa que cai, e o vizinho lá fora, né? Lá fora, lá numa área que não está chovendo, também percebe aí a mesma animação e fica animado da mesma maneira. E aí nós temos o quê? Nós temos um momento que a animação já é tão grande, a criançada já está tão feliz, e tão enturmada e tão agitada que a animação pode até diminuir, baixa o som, né, que as crianças não mudam a sua animação, que as crianças continuam na mesma animação, né? O pessoal que anima, a garotada já nem está mais participando, já estão mais quietos, já estão deixando a criançada brincar na sua maneira. Então vamos ver aí o que nós podemos relacionar da animação e da agitação, da animação da festa e da agitação da criança. Algumas crianças são mais quentes, elas ficam agitadas com pouca animação. É aquela criança que se enturma rapidinho, ela começa a correr, não conhece ninguém lá, mas rapidinho faz amigos, rapidinho elas
se enturmam, rapidinho elas estão correndo, brincando, não estão nem aí, né? Não estão nem aí, aquelas crianças mais extrovertidas, mas existem as crianças menos, menos agitadas, aquelas crianças que para agitar precisa muita animação, precisam estar bem descontraídas, precisam, nós dizemos assim, as crianças mais frias ou menos quentes, que são aquelas crianças que só depois de algum tempo elas vão se animar junto com as outras, elas vão se agitar como as outras. E quando a animação aumentou, né, quando a animação, a música, os animadores da festa agiram mais, as crianças ficaram mais agitadas, as crianças correram mais, as crianças ficaram lá impossíveis de parar, né, de ficarem paradas no canto. E quando essa agitação das crianças aumentou, né, aumentou a pressão, né, a agitação da criançada aumentou a pressão no salão, ou seja, você percebe que aquele salão está, né, não tem nada no lugar mais, já caiu mesa, já caiu, tirou cadeira de lugar, já espalhou a mesa para o lado para poder não atrapalhar a agitação das crianças, enfim, né, o ambiente mudou. Isso acontece nas festas, né, nas festas em geral, começa tudo organizadinho, tudo arrumadinho, e não é só festa de criança, não, festa de adulto também, né, funciona da mesma maneira. Nós costumamos dizer que as pessoas são todas funcionam da mesma maneira, como a gente fala aqui no canal, mas também as moléculas, os átomos funcionam mais ou menos, né, seguindo as mesmas leis. As leis básicas são as mesmas para todo mundo. E quando as crianças se agitaram muito, algumas pessoas foram saindo, saiu uma, saiu do outra, saiu duas, as pessoas vão se afastando do salão porque não conseguem ficar ali nesse meio, né? Então, a grande agitação da criançada fez o quê? O músico lá reduziu o seu volume, reduziu a música, os animadores puderam tomar uma água, ficar mais tranquilo no canto, deixa a criançada correr lá à vontade. Então, é isso que aconteceu. Mas aí teve uma feliz notícia, a chuva parou e pôde-se abrir a porta, o pátio foi liberado. Então o que acontece? As crianças começam a sair, né? Saem do salão e vão lá para fora. Então o que aconteceu com o espaço disponível, o volume disponível? O volume aumentou, né? Então nós antes tínhamos esse volume aqui para as crianças brincarem, agora nós temos todo esse volume aqui. Quando aumentou o volume, a pressão diminuiu, ou seja, não estão mais derrubando nada aqui dentro e passou a ter um espaço maior para correr, tá? E vão derrubar menos coisas nesse caminho. E aí também a agitação delas diminui. Por quê? Porque a gritaria de um e o outro vai animando, né? Vai animando, vai fazendo com que eles gritem mais. Mas aí quando se afastam, começa a ter um grupinho aqui, um grupinho ali, outro grupinho lá, as crianças vão se afastando, aquela agitação que tinha aqui dentro já não tem mais. E para manter a animação tem que aumentar, né? Para manter a agitação inicial nesse volume maior, essa animação teve que aumentar, né? Então aí você precisa aumentar o som, você precisa colocar a turma de animação para juntar mais, para fazer mais alarde com as crianças. E aquele vizinho, né, aquele vizinho que não foi convidado, ele está lá fora também, ele percebe que a gritaria diminuiu também, né, ele vai ficando menos agitado também, ele vai chegando na mesma agitação da garotada que está agora espalhada por todos esse espaço. Então vamos ver aí o que acontece com o aumento do volume, né, do som e a agitação, né? O aumento do volume reduziu
a agitação dentro do salão, ou seja, o volume que, 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 que havia para as crianças brincarem aumentou, temos um volume maior. Então as crianças diminuíram a sua agitação, elas têm mais espaço para correr e aí reduziu-se também a pressão dentro do salão e fora do salão. Toda a pressão diminui porque nós temos mais espaço para correr, né? Mais espaço para agitar. As crianças estão agitadas num espaço maior, a agitação é menor, elas começam a procurar outras brincadeiras. Para manter a agitação, precisou aumentar a animação, né? Então nós podemos associar aqui a animação da criançada com o calor que nós observamos lá no gás, né? No gás que estava lá dentro de um volume bem determinado, né? Um volume bem determinado. Nós vimos lá que o calor, né? O calor que está associado àquela agitação do gás, né? A temperatura do gás, na verdade a animação é o calor. E a agitação, ou seja, o movimento das crianças, ou o movimento do gás, a agitação da criança, ou o movimento do gás, é o que nós chamamos de temperatura. Então, a animação é o calor, a temperatura é uma medida indireta desse calor, ou seja, a agitação da criança. Se não houvesse animação, ia ter alguma agitação, sim, ia ter alguma agitação, mas as crianças iam ficar paradas. Por isso que toda festa de criança tem aquele animador, né? Aquela festa que não tem animador, que não tem música, que não tem algo que faça com que as crianças se agitem. E os adultos também, festa de adulto também é assim, uma festa de adulto sem música, todo mundo parado, quieto num canto, ninguém, né? A temperatura não aumenta, ninguém dança, ninguém conversa, ninguém faz nada. Então, a animação nós podemos associar com o calor e a agitação nós associamos com a temperatura. Essa observação de uma festa infantil, lógico, é um exemplo muito tosco do que acontece dentro de uma ampola de gás, mas é basicamente o mesmo princípio está acontecendo aqui. As crianças não vão se comportar exatamente tão aleatoriamente quanto um gás, mas é para você ter uma ideia de como a física está no nosso dia a dia. Nós observamos a ciência no nosso dia a dia, né? Tudo que nós fazemos, nós estamos repetindo conceitos científicos, mas dentro de uma outra abordagem a gente nem percebe que estamos fazendo ciência ou observando a mesma coisa que o cientista observa. Então, quando a gente fala de uma festa de criança, lógico que eu estou aqui colocando uma situação bem geral, mas você já deve ter percebido isso, né? Então, aumentou a animação, as crianças ficaram mais agitadas, algumas pessoas saem da sala. Tudo isso nós vamos relacionar com o estudo dos gases, com o estudo das moléculas e chegar no objetivo desse estudo. Está lento, está devagar, mas é para você entendendo aos poucos. E além desse exemplo da festa de criança, eu vou mostrar que na cozinha também você já é um físico formado, um físico de carteirinha, né? Porque você, certamente, algumas coisas que eu vou citar aqui, você faz, você observa, você percebe isso na tua cozinha, né? Na tua cozinha você aplica física o tempo todo, né? Você estuda termodinâmica, você faz o estudo na prática. Então nós vemos aqui um fogão, né, com uma labareda aqui embaixo de uma panela que está cozinhando alguma coisa aqui dentro, né, um cereal, um omelete, alguma coisa está cozinhando dentro dessa panela. Então você está fornecendo animação para que essas moléculas aqui dentro, vamos supor que isso aqui é
um cereal qualquer que se está cozinhando, esse cereal vai receber essa animação, esse calor, e vai fazer com que as moléculas se agitem, e com essa agitação ela vai se fundindo, ela vai passando de um estado sólido para um estado fluido, um estado mais que as moléculas vão se afastando, as moléculas vão tornando aquele sólido numa massa mole, num fluido, né? Então, por exemplo, um feijão macio a gente pode associar com um fluido. Por quê? Porque ele está mais próximo de um líquido do que de um sólido, né? Então a gente cozinha para isso, né? A gente coloca calor na cozinha justamente para transformar sólidos em líquidos ou em fluidos, que é mais palavra mais correta de usar, porque a menos do caldo de feijão, o feijão não é líquido, mas ele é um fluido, né? Então essa agitação é a temperatura. Aí você coloca um termômetro aqui e você sabe, você não coloca o termômetro no bico do gás, você coloca o termômetro na comida que você está cozinhando. Por quê? Porque é a temperatura da comida que importa e não o calor, a temperatura desse fogo que você está estudando. Você poderia querer estudar esse fogo, mas você quer estudar, né, esse cereal que está cozinhando aqui, você quer que ele chegue numa determinada temperatura para saber se ele já cozinhou, né? Então nós estamos transformando sólido em fluido, nós estamos fundindo o cereal aqui dentro. Mas olha o que a gente relaciona lá com a nossa festa, né? O calor é a animação, esse calor do fogo e a animação da festa, a música, o animador, aquela pessoa que coloca a criançada para correr, para brincar, e aqui o calor é o que faz com que as moléculas do cereal, né, passem de um sólido para um líquido. Então, o que nós fazemos? Nós transformamos a energia potencial acumulada no gás de cozinha, e faz com que ela se torne energia cinética nessas moléculas. Então você está realizando um trabalho aqui, você está cozinhando, né? Você está cozinhando, então você está produzindo trabalho. Então, como diz a Torá, você não cozinha no dia de Shabat. Por quê? Porque você vai transformar energia potencial em energia cinética, você está realizando trabalho, né? Se você cozinhasse isso aqui no dia anterior, né? Se você cozinhasse o dobro dessa quantidade, você não utilizaria o dobro do calor. Você vê que muitas vezes você pode abaixar o fogo, né, quando isso aqui já está agitando. Você não precisa tanto calor para produzir essa agitação. Então você cozinha a comida do Shabat na sexta-feira, você cozinha o dobro na sexta-feira, né? Você prepara o dobro do alimento naquele dia anterior. Então você vê que nós temos aqui uma explicação técnica do porquê não cozinhar, porquê não acender fogo no Shabat. Você está transferindo energia potencial, né, acumulada aqui no gás para transformar em energia cinética, em temperatura, aumento de temperatura dentro da sua panela. E trabalho, né, queimar gás, ou se fosse um fogão elétrico, ou se fosse fogão a lenha, ou se fosse um micro-ondas, né, você estaria variando a sua energia potencial, ou seja, diminuindo a sua energia potencial, aumentando a energia cinética, realizando o trabalho, e isso é uma conta a ser paga, né? Você precisa pagar essa conta de gás, pagar essa conta de eletricidade. E aí, mais um ingrediente aí para a tua cozinha. Com essa panela dessa maneira, o volume que você está aquecendo com esse gás, né, essa animação, ela está sendo transferida para a panela, para o alimento aqui, e o volume é o volume do cereal
mais esse volume de ar que está acima aqui. Então, todo, digamos assim, todo o universo, tudo que está acima de você, dentro da tua cozinha, o espaço em cima da tua cabeça, do teu prédio, todo o espaço da Terra está sendo parte do teu volume. O teu volume é muito grande, você precisa muita animação, né? Você precisa aumentar a animação, aumentar o calor para fazer com que essa temperatura vingue, né? Então, isso é muito importante a gente lembrar. Quando a gente conhece um pouco de física, facilita a nossa vida dentro de casa. Então, com o aumento da agitação, com o aumento dessa temperatura, você pode diminuir o gás. Então, você pode diminuir o calor aqui, você pode diminuir a chama quando você já atingiu aquela temperatura que você precisa. Nós vamos ver isso mais à frente, como é um gráfico do calor e da temperatura, para você perceber que muitas vezes cozinhar no fogão na chama máxima não serve de nada, você só está queimando, né, queimando gás à toa. E gás significa conta a pagar, né? Queimar gás significa fazer fogo, significa conta a pagar, desperdício de energia potencial que pode ser acumulada. Guardando um pouquinho do gás hoje, você vai ter gás amanhã. Então você pode observar que a ciência te mostra isso, né? Então, para você cozinhar, você chegou na temperatura, você percebe que a agitação já é suficiente, você diminui o gás. Você não precisa ferver 1 litro de leite na mesma temperatura o tempo todo, abaixa o fogo. As receitas geralmente fazem isso, né? Cozinhe em fogo, quando chegar na fervura, coloque em fogo baixo, né? E a outra coisa importante que você deve fazer é limitar o teu volume. Lembra que as crianças dentro do salão, elas tinham uma agitação, né? Uma grande agitação. Quando abriu a porta, a agitação se tornou menor. Por quê? Porque o volume aumentou. Então, uma ideia é você cozinhar a panela, né? A panela tapada. Então, quando você coloca a panela no fogo tapada, o teu volume é restrito. Então, a agitação ali dentro aumenta com pouco calor. Então, a agitação ali dentro da panela, a temperatura da panela vai aumentar com pouco calor do gás, com pouco gás sendo gastos. E aí, né, aí você percebe, né, você percebe lá que a mesma situação das crianças agitadas aumenta a pressão aqui dentro, o volume é mantido constante, o volume é mantido restrito. Melhor ainda, né, se você usa uma panela de pressão. A panela de pressão faz com que você garanta que essa pressão aqui dentro não esteja sendo comunicada com a parte de fora, com um volume maior, porque essa panela aqui, a pressão pode ser tão grande que a panela movimenta a tampa. Sempre que movimenta a tampa, você perde, né? Você perde calor com o lado de fora, você diminui a agitação. Então a panela de pressão tem essa vantagem, né? Você garante que o volume é fixo, a pressão ela vai ser maior, a colisão das moléculas lá dentro vão se agitar mais, né? Vai aumentar a temperatura, mas não precisará de tanto calor, né? Tanto calor para provocar essa agitação, né? Então você pode diminuir, né? Diminuir o gás. Diminuindo o gás, você diminui o trabalho, você diminui o calor, você economiza, né? Você economiza na conta a pagar, na conta do gás, na conta da energia elétrica, na conta que está associada ao trabalho realizado. Então, aqui nós temos aqui uma
uma forma física de entender, né, a orientação que o Eterno nos dá no capítulo 20, verso 8 de Shemot, o livro de Êxodo, né? O quarto mandamento: lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Por isso que no Shabat a gente faz toda essa redução de trabalho, né? A gente corta o trabalho da nossa vida para aumentarmos, né? Aumentarmos a nossa energia potencial, para nós podermos utilizar essa energia no momento futuro. Mas no estudo lá da festa nós percebemos algumas coisas que não foram respondidas. Por que algumas crianças são mais quentes, né, ficam mais agitadas com pouca motivação, e outras são ao contrário, elas são menos quentes, elas só ficam agitadas com muita motivação, né, diferente da grande maioria. Existem algumas aqui, existem outras no meio termo. Por que o aumento da agitação fez algumas pessoas saírem da sala? O que acontece com essas pessoas que não aceitam aquela balbúrdia, umas saem, outras ficam? Então, nós vamos ver isso no próximo estudo. No próximo estudo, nós vamos trazer essas respostas e vamos avançar um pouquinho mais nesse estudo do calor. Nós começamos lá da partícula que se movia um determinado tempo e chegamos aqui a um pouquinho dentro da estrutura da matéria, né, do que é constituído, do que a matéria é constituída e como esse estudo vai nos fazer chegar ao número 5.778. Então não perca, né, não perca mais. O próximo estudo nós vamos trazer logo a continuação desse estudo. Shalom, shalom, nos vemos amanhã no Kabbalah Shabbat.